Bom, irmãos, vamos começar. Nós hoje estamos prosseguindo, irmão, uma matéria que eu já venho falando para os irmãos desde que iniciamos, uma matéria que requer muita atenção, tanto de quem ensina quanto de quem também está escutando, que é este livro de Zacarias. O livro de Zacarias é um livro, não é um livro difícil, é complicado para você entender, mas é um livro cheio de revelações. É um livro que, eu falei aqui a semana passada, ao mesmo tempo que você está ouvindo, vendo o Senhor, o Deus Pai falando, em determinado instante é o Filho. Não é Jesus, é o Filho. Jesus ainda nem nasceu. É o Filho. É o Filho unigênito. E tem uma terceira pessoa, que é um anjo, delegado de poderes de Deus, que fala também, usando inclusive o pronome da primeira pessoa. E o Zacarias, ao dirigir-se a esse anjo, dá tratamento de Senhor a ele, mas é o anjo do Senhor, né? E além disso, além dessas visões, tem as outras partes do livro, as partes escatológicas. O livro fala muito de milênio. É um livro especial. Na realidade, é o livro mais messiânico do Velho Testamento. Ele é mais messiânico que o livro de Isaías. É o livro que você encontra nele o maior número de revelações de Deus, visões, revelações principalmente pertinentes à nova aliança, viu? Então não tem sido fácil para nós. Você viu que nós fomos estudando os outros, em que pese as dificuldades também, mas quando nós chegamos em Zacarias, a coisa não é que parou, mas aí, e se não explicar, fica complicado, entendeu? Se eu ensino Zacarias aqui e eu passo por cima das 8 visões dele, é como eu estudar o Apocalipse e deixar o capítulo 13 de fora, né? É como se eu não tivesse estudado o livro de Zacarias. Então é muito sério e nós vamos prosseguir. Agora o livro de Malaquias, Malaquias é no máximo 40 minutos, está encerrado essa apostila. Eu queria encerrar, quem sabe, né? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Vamos ver, vamos trabalhar para isso agora. Porque se o irmão prestar atenção, fica mais fácil para a gente andar aqui. Então é um livro, você tem uma ideia. A parte que está aqui, eu tenho uma outra parte ali de Zacarias. A primeira parte que está aqui são 300 slides. 300 slides. Olha que eu diminui bastante. Com medo. 300 slides. Então aqui, ó, nós já passamos por tudo isso aqui. Já passamos, viu? Passamos pelas visões. Primeira visão, estão lembrados disso, estão? Amém. Passamos por aqui. Passamos por aqui. E parte final, inclusive, da primeira visão. Eu acho que nem isso aqui eu falei para vocês, o lugar vale finalmente, é a parte final da primeira visão. Vale finalmente significa lugar solitário ou grande sofrimento, entendeu? E eu me lembro que quando eu falei do vale aqui, eu falei para você que esse vale aqui é ajudar, hein? Esse vale é ajudar muita gente dentro de um vale grande, entendeu? Dentro de um enorme vale. Eu falei, é plenamente possível a um crente ver-se sozinho dentro de um grande vale e Deus revelar-se mostrando que Ele, o Senhor, pode mudar a história do esquisito vale, transformando-o numa cidade mundialmente conhecida, Jerusalém, onde seu Filho habitará para sempre. Aquele vale, a mensagem do Senhor dentro daquele vale aponta para Jerusalém. Aí depois vamos para a segunda visão, quando nós falamos dos chifres e dos ferreiros.
Chifres e ferreiros, estão lembrados? Chifres e ferreiros. Chegamos no final da visão. Nota final. Deus sempre providenciará marretas pesadas para colocá-las nas mãos de ferreiros brutos e ruins, para que estes quebrem os inimigos de seu povo. Foi o que nós estudamos aqui. O Senhor levantou 4 ferreiros para derrubar potências, superpotências. Depois nós fomos para terceiro. Vocês estão lembrados do cordel? Cordel de medir. Falamos sobre isso aqui. Chegamos ao final do cordel. Uma nota final. No milênio, o planeta Terra ficará 100% subjugado ao Messias de Israel, o Filho de Deus. No milênio. Depois fomos para a 4ª visão. Falamos também. A visão do sumo sacerdote Josué. Não falamos? O anjo do Senhor. Falamos. Eu falei, tudo bem. Passamos por aqui. E no final, terminamos. Falei sobre isso? Amém. Muito bem. O pessoal falou amém. Amém me ajudou, mas... Nota final dessa visão é essa: no milênio, Jerusalém será mundialmente conhecida como a capital das bênçãos divinas. Aí depois nós fomos para a 5ª. Falamos da 5ª? Falamos. Não? Vamos falar dela. Então agora nós estamos na 5ª visão. O contexto da 5ª visão é o capítulo 4, versículo de 1 a 14. Que é o contexto da visão, que Deus mostra ao profeta aqui. O que vê o profeta aqui, nessa 5ª visão? O Senhor mostra a ele um castiçal, a visão do castiçal. Olha aqui, a visão do castiçal e o vaso de azeite. Aponta para a indivisível manifestação do Espírito Santo na obra de Deus. Esse povo... Eu lembro-me que eu falei mais ou menos a você semana passada, que aqui, nessa época aqui, ano 520, esse povo de Zorobabel, veja bem, preste bem atenção nisso. Quando o povo é levado cativo para a Babilônia, o povo vai em 3 levas, não falamos isso aqui? Vai em 3 levas para lá. Mas quando o povo volta do cativeiro, retorna também em 3 levas de judeus. Não era só judeu. Tinha judeu, tinha benjamitas, que a tribo de Benjamim ficou vinculada a Judá, quando por ocasião do racha, né, a tribo de Benjamim ficou, e mais os levitas, porque os levitas... o Jeroboão na época não permitiu que eles ficassem no centro, até porque também eles não quiseram ficar, uma vez que Jeroboão tentou fazê-los engolir que aqueles bezerros de ouro representavam Javé, né? Então você tem judeus, você tem benjamitas e você tem levitas aqui. Mas é o país de Judá que está voltando. Então quando esse pessoal volta, são 3 levas. Veio o primeiro grupo com Zorobabel, depois veio o segundo grupo mais tarde com Esdras, e depois veio finalmente o grupo de Neemias, né? O grupo de Neemias. Então eu não posso colocar inimigos aqui, inimigo que a gente conhece desse povo pós-cativeiro, como é o caso de Sambalate, Tobias, porque Sambalate e Tobias não aparecem aqui, eles vão aparecer lá no ministério do Neemias. Então o inimigo desse povo aqui é aquilo que eu já venho falando, irmão. O inimigo desse povo é o esfriamento espiritual, né? Que é visto que o profeta inclusive revela ao povo de Judá
que é visto como um grande monte. Um grande monte. Um monte aparentemente intransponível. Um grande inimigo. Então, se o povo estava frio, e você percebe através principalmente dentro desse contexto aqui, já a preocupação do governador desse povo, que eu disse a vocês semana passada que esse povo perdeu aquele estigma de reino, não existe mais reino. Agora é um povo, é uma nação que voltou do cativeiro e está debaixo do comando dos persas. Então há um governador aqui dentro de Judá. Mas a preocupação desse governador Zorobabel estava exatamente na questão que o templo estava parado. Os profetas imprensando ele. Os profetas imprensando ele, o povo parado. Mas eu disse a vocês aqui semana passada, eu falei, quando a gente está em pecado de esfriamento espiritual, o problema é que a gente torna-se indiferente às coisas de Deus. Pouco importa-nos se as coisas de Deus vão ou não andar. A gente pouco está ligando para isso, por causa do esfriamento. O esfriamento espiritual é uma praga. É uma praga. Qualquer outro tipo de pecado que cometamos, ou que venhamos cometer, a gente ainda vem aqui, ainda glorifica o nome do Senhor, mas o esfriamento espiritual, você tranca-se diante de Deus. E o templo estava parado, como nós vimos aqui, 17 anos a obra do templo parada, né? O material do templo já se deteriorando, e o Senhor tem pressa, os profetas imprensam o governador desse povo. Se o livro de Ageu e Zacarias fosse revelar a nós tudo quanto o Zorobabel estava pensando desse povo, eu acho que nós não terminaríamos tão cedo. Zorobabel estava apavorado com a situação. O que fazer para botar esse povo para andar? Então Deus deu a ele uma visão, destacando, isso aqui é lindo, destacando o Espírito de Deus como o padrão de Deus, o padrão do Senhor, para que edifiquemos, né? Para que edifiquemos uma casa para Ele. Não importa, tudo quanto for pertinente a Deus é pelo Espírito de Deus. Começa pelo Espírito de Deus. Então aqui, a visão do castiçal e o vale. O que Deus mostra? Deus mostra ele um castiçal. Deus mostra ele um castiçal. Ele viu um castiçal. Ele viu por cima do castiçal uma vasilha cheia de azeite. E essa vasilha cheia de azeite abastecia, entendeu? Todos essas lâmpadas aqui, abastecia como é que, meu Deus, esqueci o nome agora, pai. Abastecia o castiçal com o óleo, de tal forma que essas lâmpadas eram mantidas acesas. E ele vendo isso, ao mesmo tempo, de forma simultânea, Deus mostra a ele duas árvores, uma ao lado da outra, próximas, juntas, né? As duas juntas ao vasilhame de azeite, o azeite que está descendo pelos tubos, esses tubos todos são cheios, as lâmpadas são mantidas acesas, e ainda olhando para isso, o Senhor vai revelar a ele que essas duas oliveiras, são duas oliveiras, elas não estão ali simbolizando a pessoa física do Josué e do Zorobabel, e sim o ministério deles. Elas estão simbolizando o ministério desses homens. E depois ele vê os dois raminhos também próximos a esses tubos, e os raminhos sim estão ali simbolizando a pessoa de cada um deles. A pessoa, um raminho representa o Josué, o outro representa o Zorobabel. Lógico que ele deseja saber do Senhor o que significa isso.
É o que eu estou falando para os irmãos aqui. As lâmpadas, para que sejam mantidas acesas, é necessário que o óleo abasteça, né, esses tubos, mantenha esses tubos cheios, e esses tubos cheios, eles mantêm as lâmpadas acesas. Então ele quer detalhe, mas é claro, ele quer saber o que significa esse castiçal, a vasilha, o óleo dentro da vasilha, o que significam os raminhos e mais as oliveiras, é lógico. Mas as oliveiras são coisas que ele quer saber, é natural isso. Então eu botei aqui para você, ó, o castiçal de ouro dourado. Esse castiçal está aí. Deus mostrou a ele o castiçal. E esse castiçal... Antes que eu faça um comentário sobre isso, dentro já lá do Velho Testamento, já lá atrás, no deserto, digamos no deserto, na época do templo móvel, que nós chamamos de tabernáculo, já ali, o tabernáculo possuía dois patrimônios riquíssimos, eram os mais destacáveis aos olhos de Deus. Nada destacava-se mais que dois elementos. Um ficava dentro do lugar santo dos santos, que era a arca, era a maior mobília do tabernáculo. E essa mobília representava o quê? A presença de Deus no meio do povo. Ela estava ali representando a glória do Senhor. Então, uma mobília primária, soberana. Nada podia ofuscar o brilho daquela mobília. Você saía do lugar santo do santo e entrava no lugar santo, também chamado de santuário. Lá tinha um castiçal à esquerda de quem está entrando. À direita dele tinha uma mesa de pães, os pães dos propósitos dos sacerdotes com Deus, e na frente do camarada ficava um altar para ele queimar incenso ali dentro. Tudo ouro, mas a mobília mais importante dos três era exatamente a menorá, que nós chamamos de castiçal, né? Ou candelabro. Ficava no chão e não tinha nenhuma emenda, toda de ouro batido, entendeu? E ficava colocada no chão. Aquela mobília, aquele elemento ali, depois da Arca da Aliança, era o mais importante dentro do contexto do tabernáculo. Porque se lá dentro tem uma mobília que representa Deus, dentro do lugar santo, existe uma mobília que representa o povo de Israel, que é a menorá, o castiçal. Então o castiçal estava ali simbolizando o povo de Israel. Então quando o Senhor mostra a ele ali o castiçal de ouro, agora é templo, não é mais aquele templo móvel, agora é um templo imóvel, o templo de Zorobabel. Os elementos são os mesmos. Esse castiçal que o Senhor mostra a ele representa o povo hebreu, né? Representa o povo hebreu, o qual você está vendo aí, tem a obrigação de, como povo de Deus, revelar o próprio Javé e suas riquezas. É ouro, é uma mobília de ouro, entendeu? E ela está ali representando o povo. Mas povo de quem? Qualquer povo? Não, povo de Deus. Então nós que aqui estamos, nós temos obrigação. Se nós somos povo de Deus, nós temos obrigação de mostrar Deus em público ou não, a quem quer que seja. Nós temos obrigação de não só mostrar Deus, mas mostrar as riquezas de Deus na nossa vida. As riquezas de Deus na nossa vida. Se nós não mostramos isso, meu amigo, fica praticamente impossível provar a alguém que eu sou um homem de Deus. Então você tem a obrigação disso. Então esse castiçal está ali para mostrar o povo, castiçal. É assim que Deus vê
O povo dele. Deus não vê o povo dele como um povo qualquer, um povo de esquina, um povo de fim de rua, um povo de mangue. Não, Deus vê o povo dele como castiçal de ouro dourado. Entendeu? Que você vê um monte de crente aí que acha que humildade, que simplicidade é andar relaxadamente, né? Todo estragado, entendeu? Despenteia cabelo, roupa toda estragada, porque para mostrar uma santidade, entendeu? Isso é religião. Povo de Deus, você não pode, é lógico, a gente não tem dinheiro para andar com roupa de marca, que negócio, nem todos têm, mas tem gente que tem. Mas se pode, vai. Se dá para andar de carro do ano, vai, meu amigo. Se dá para andar de Mercedes, sei lá, próximo que eu nem falo aqui para a língua não enrolar. Você tem que ir, não dá para ser, mas pelo menos arrumadinho, bonitinho, roupa passada. A gente chega no tempo que a roupa dele está parecendo só da boca de um boi. Ele vestiu e veio para o templo, entendeu? Povo de Deus, não, pai. Então, todo despenteado, barbudo, todo estragado, aquela bala grande. Paz do Senhor, que paz do Senhor, nada. Entendeu? Um Deus pobre, um Deus que, entendeu? Que não mostra nada. E castiçal de ouro dourado, esse dourado aí brilha. É para brilhar. Tem que brilhar. Entendeu? Então Deus está mostrando isso, está falando a Zorobabel, e você vê que logo em seguida o Senhor diz para ele o seguinte: a história do vaso. Você viu o vaso por cima? O vaso por cima do castiçal. É lógico, o vaso tem que estar por cima do castiçal. O castiçal é o povo. O vaso representa uma divindade. Entendeu? Está acima de mim, rapaz. Entendeu? E eu dependo desse vaso para brilhar, para ser luz. E o vaso é um símbolo. Bota aí, ó. O vaso em si, o vaso é um símbolo da pessoa do Espírito Santo. O vaso é um símbolo da pessoa do Espírito Santo. Viu? O óleo que está dentro do vaso, tá ali, ó. Trata-se de uma das manifestações do Espírito Santo que permite ao crente brilhar. Entendeu? Permite ao crente brilhar. O vaso com óleo é a garantia do brilho e do castiçal. Então, a garantia do brilho na nossa vida, como povo de Deus, é óleo fluindo do Espírito para nós. Então, meu filho, a gente não tem o hábito de fazer menção ou de pregar mensagens. Como seria bom se nossos sistemas de mensagem mudassem um pouco. Aí eu vou até pregar, mano. Até recebi uns convites hoje para pregar fora do estado aí. Uns temas, rapaz, sobre o Espírito Santo. Primeira vez que eu vi. É difícil você ver. Muito difícil. Parece que as pessoas têm medo, sei lá o que o Espírito de Deus vai falar para nós aqui, entendeu? Porque ele que administra essa obra. Quem administra a obra de Deus é o Espírito. Olha só. Primeira pessoa. Por que a gente toca tão pouco na pessoa do Espírito Santo? Porque ele vem dentro daquilo que nós, teologicamente, não é bíblico, é um termo, é uma expressão teológica, a terceira pessoa. E nós temos um problema com esse número 3. Nós temos problema também com 2. A gente só gosta do número 1. Eu, quando vou conversar com uma autoridade aí, o prefeito, por exemplo, o vice-prefeito aí, não, só fala com o prefeito. Mas o segundo também manda. Ou não manda? Manda, meu amigo. Manda. Mas nós temos um problema, tem uma cultura do 3 aí que é terrível. O 2 eu já não ouço, quanto mais o 3. Parece que esse negócio está dentro da gente. Quanto o Espírito também. Só que agora eu estou falando de uma pessoa divina. O Espírito Santo é tão Deus quanto a primeira pessoa. Ele é tão Deus quanto o Filho. Quando o Filho diz: quem vê a mim vê o meu Pai, o Espírito de Deus também poderia dizer a mesma coisa. Quem vê a mim vê o meu Pai, vê Deus, vê a primeira pessoa. Olha, ele é onipotente, eu também sou. Ele é onisciente, eu também sou. Ele é onipresente, eu também sou. Ele é o todo-poderoso, eu também sou o todo-poderoso. Só que eu estou na hierarquia 3, ele é a hierarquia 1. Eu sou servo fiel dele. É o Eliezer do capítulo 24 de Gênesis, né? A serviço da primeira pessoa em prol do filho. Em prol do filho. Então, se você olha o negócio, a coisa mais ou menos desse ponto, Deus é
o plano de criação, essa criação natural que nós temos aí. De quem é esse plano? Esse plano é de Deus. O projeto é dele. Mas quem foi que deu vida a esse projeto? Está no capítulo 1 de João. O Filho deu vida a isso. Mas quem é que embeleza? É o Espírito Santo. Entendeu? De quem é o plano de salvação eterna? De Deus. Quem foi que consumou esse negócio lá no Calvário? O Filho. Mas quem é que aplica o sangue em você? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo, meu amigo, não pode ficar deixando ele de lado, não. Nós temos que ficar de olho, porque o culto, a igreja do Senhor, o ministério que nós estamos vivendo agora, o ministério de Deus é o Velho Testamento todinho. O ministério de Jesus Cristo foram aqueles 3 anos de ministério que ele teve lá em Israel. O ministério do Espírito Santo começou em Pentecostes, vai até as nuvens do céu, quando a igreja foi arrebatada. Quando ele chegar nas nuvens do céu, querer entregar a igreja ao Senhor Jesus, ali fecham-se as cortinas da graça. Ali terminou o ministério dele. Então, enquanto durar o ministério do Espírito, meu amigo, a mensagem que o pregador prega tem que ser a mensagem dele, não é a minha, é dele. O hino que você canta aqui não pode ser o seu hino, é o hino do Espírito Santo. Tudo quanto você fizer aqui tem que ser o Espírito Santo. Porque quem administra é ele. Quem administra é o Espírito Santo. Se nós dessemos ouvir o Espírito Santo, olha só, meu filho. Se você ler Atos dos Apóstolos, seria bom se nós lêssemos Atos dos Apóstolos 3 ou 4 ou 5 vezes por mês. Por quê? Porque quem escolhe os obreiros é o Espírito Santo. Quem chama é o Espírito Santo. Meu amigo. Quem chama é o Espírito Santo. Quem manda consagrar é o Espírito Santo. E quem envia é o Espírito Santo. Graças a Deus. Falei aqui um tempo passado. Jesus, a salvação, ela obedece 4 passos. Nós somos comprados. Quem nos comprou foi Jesus. Mas quem nos resgata é o Espírito Santo. Entendeu? O Espírito Santo me resgata da sarjeta na instrumentabilidade da igreja. Então ele me traz para cá. Quem é que vai me lavar? O Espírito Santo vai simplesmente promover a lavação na minha vida, usando a palavra de Deus que será pregada. E eu vou escutar, e o sangue de Jesus. Ele está me lavando. Quem é que declara a Deus que eu já sou filho? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Enquanto ele não falar, ele agora é filho. Então, não sou. Então, tudo é o Espírito Santo. Então, aqui, trata-se de uma das manifestações do Espírito Santo que permite ao crente brilhar. Se você está brilhando, glória a Deus pela vida do Espírito Santo. Glória a Deus. E não aparece. Você não vê em página nenhuma da Bíblia ele pedindo glória para ele, só pede glória para o Filho. Ele não pede glória para ele, não aparece. Não aparece mesmo. Por isso que a gente deixa de lado. Não aparece? A gente pode falar nele, pai. As lâmpadas representam a vida pessoal do povo. A vida pessoal. O castiçal é o povo. A lâmpada acesa está representando vidas individualmente. Então essas lâmpadas ali representam pessoas que constituem o povo, pessoas que formam esse povo. Aí ele mostra as lâmpadas aqui dessa forma. As lâmpadas 2, o povo de Israel, segundo a vontade criativa de Deus, foi criado para representar o olhar do próprio Deus na terra. São as lâmpadas. Meu filho. Você veja bem uma coisa aqui, Lâmpadas acesas. Eu preciso ver como Deus no meu lugar veria. Aleluia. Entendeu? Você não é lâmpada, não está acesa. Eu preciso ver como Deus no meu lugar veria. Entendeu? Ao olhar para uma pessoa, eu tenho que ter um olhar como se fosse Deus olhando no meu lugar. Se eu tenho um olhar diferente, eu posso começar a desconfiar de mim mesmo. Tem um negócio errado. Se o olhar não condiz com o olhar de Deus,
tem um elemento, eu sou, meu irmão, deixa eu beber essa fugida. Vamos lá que você pegue, vamos usar uma palavra aqui, bem social, né? Suíno. Não vou falar um vulgar porco, não. Suíno. Você pega um porco. O que o João lá, o Pedro, no capítulo 2, versículo 22, da segunda carta dele, ele usa um termo assim: a porca lavada voltou ao esponjadouro de lama. Você pegar um porco e der um banho nele, entendeu? Depilar o porco todinho, deixa bonitinho, raspadinho, lindo. Você dá um banho nele de perfume francês, bota uma gravata borboleta nele, ele fica bem bonito, limpa ele totalmente, pega esse porco, conduza-o a uma planície bem verdejante, coloca-o nessa planície, distancie-se mais ou menos aí uns 500 metros, 1 quilômetro, cava um buraco, não escavar bem fundo não, e joga ali lama, quanto mais lama melhor, lama preta, entendeu? Procure sujar bem o barro, dá um cheiro forte nele, que odor bem. Não sei se você já viu o porco, você botar ele lá em cima, 1 quilômetro de distância, ele sai assim, na grama. Porque ele só olha para baixo, ele não olha para cima. O porco não olha para cima, ele só olha para baixo. Isso aí. E vai andando, vai deixando grama para trás. Quando ele chegar lá onde ele encontrar a lama, rapaz, ele entra, a primeira coisa que ele faz é deitar. E ao deitar ele dá uma volta no corpo dele lá dentro. Viu? Se perguntar ao Pedro por que ele escreveu aquilo, não é nem bom perguntar essa pergunta. Por que você escreveu isso aí, Pedro? Nem perguntar, porque ele era um judeu. Ele era um judeu, ele era o apóstolo do pessoal procedente do judaísmo, que era cristão evangélico pentecostal. Ele era o apóstolo desse pessoal, né? Enquanto que Paulo era o apóstolo gentil, ele era desse pessoal. Tanto é que quando Paulo diz que lá na igreja, diz a igreja de Corinto, que havia facções paulinas, pedritas, apolinas, e tinha uma facção lá de Cristo. Ele disse o seguinte: por que ele está falando isso aqui? Porque tinha um pessoal que gostava de ouvir o apóstolo Paulo, um pessoal que gostava de ouvir Apolo, e tinha um pessoal que gostava de ouvir o Pedro, que é o Cefas. Sabe por quê? Porque ele pregava a mensagem que os judeus gostavam de ouvir. Aquela mensagem dura, pesada. Quando era Pedro, você fala: agora, hoje ele apanha, hoje eles apanham, hoje gentil aqui sai, porque o Pedro pregava duro. Você está entendendo? Então, se perguntar, por que você falou isso? Igual o urubu. O urubu não, se você pegar carne verde e botar ali, pegar um rato podre, se botar muita carne, bota ali uma tonelada de carne verdinha, carne, nossa, fresquinha, bota 1 tonelada, e bota um rato podre a 10 metros, né? O urubu passa por cima da carne boa e vai atrás do rato podre. Você entendeu? O cristão está no olhar. O problema está no olhar. Olhar. O problema está aqui, ó. Olhos são portas abertas por onde as impressões do mundo entram para dentro de nós. Boas ou ruins entram. Por que o anjo destruidor não entrou lá na casa dos hebreus, no capítulo 12 de Êxodo? Por causa do sangue nas portas. Não tem sangue na entrada? Entra tudo, meu filho. Entra de tudo. Entra de tudo. Tem gente em cima de púlpito sentado, de paletó e gravata, e lá dentro dele é um zoológico. Um zoológico. Cara de santo, mas dentro dele é um zoológico. Entendeu? Então, a questão é o olho. O olho.
O ouro precisa ter sangue. O sangue de Jesus, para que o inimigo não entre e me destrua. Porque quando o inimigo entra por aqui, em primeiro lugar, meu coração. Em primeiro lugar, meu coração. E um dia eu falei para vocês que coração precisa ter 4 mobílias: um trono para Deus, um trono para Jesus, um trono para o Espírito Santo e uma cruz fincada para mim. Coração é isso, né? Então as lâmpadas que você está vendo aqui, ó, essas lâmpadas, entendeu? Os 7 tubos, você viu os tubos? As lâmpadas dependem dos tubos. As lâmpadas, para que sejam mantidas acesas, elas precisam de tubos cheios de óleo. Aleluia. Eita glória. Entendeu? Então, olha o que está escrito aqui. Os 7 tubos representam as condições divinas para que haja óleo nas lâmpadas. Olha lá as condições: obediência, fidelidade, consagração pessoal. São tubos de ouro desimpedidos, não tem impedimento. Então as lâmpadas estão acesas. Quando há impedimento, as lâmpadas não se acendem. Mas não havendo impedimento, as lâmpadas vão se acender. É igual o Espírito de Deus não se manifesta como chuva, como orvalho. Mas para ele se manifestar como chuva e orvalho, é necessário o quê? É necessário que raios solares batam com muita força na terra. Depende muito da forte temperatura na terra, porque vapores de água vão subir. Esses vapores que sobem formam tanto chuva quanto orvalho. O orvalho vai cair de madrugada, a chuva, nuvens serão formadas, elas irão cair, tem um tempo delas, mas dependem dos raios solares na terra. Mas quando o tempo está nublado, não tem sol na terra. E se não tem sol na terra, não sobem vapores. Se não sobe vapor, não tem chuva e nem tem orvalho. Deus respeita os impedimentos, que eu creio. Vai cobrar, mas Ele respeita isso aí. Deus não pode fazer nada por nós se Ele ver impedimentos. Entendeu? Então ali, ó, a minha obediência, a fidelidade, a consagração pessoal, a santificação de vida. Quando você estiver mantendo isso, os tubos estão cheios. Os tubos estão cheios. Deus não pode passar por cima da palavra dele. É Ele que prometeu. Então, meu filho, quem tem tubo cheio de óleo, lâmpada está acesa, né? Obediência no óleo, tudo é óleo. Fidelidade no óleo, consagração pessoal, óleo, só óleo. Então, lâmpada acesa, meu filho, não tem saída, não tem saída. Jesus disse assim, uma certa vez, capítulo 11, versículo 29 de Mateus, ele disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tem gente, meu amigo, que mostra que é até manso, ou até fiel e obediente, mas de sabedoria. Porque se ele mostrar isso aí, ele pode conseguir o que ele quer. O problema é depois que ele recebe o que ele queria, aí ele bota as unhas de fora. Você já passou a mão em gato? Não? Já passou? Pega um gato, não pega não. É até bom você não fazer isso. Mas se você botar um gato em cima da mesa da tua casa, pega a tua mão e da cabeça do gato e vai até a cauda, passando assim a mão. A sua mão, inclusive, desliza assim. E ele gosta tanto que ele faz assim, ó, ele faz um murutu aqui, ó, né? O dorso dele cresce, ele faz assim e ele chega quase a dormir. Sua mão desliza assim até a cauda. Tente trazer sua mão da cauda para cima. Se possível, muito possível. Gente aí que é gato, meu.
gato puro. Então você está adulando, está tudo. Você vai ver o pastor, você vê a vida, você está adulando, você só toma canjiquinha na boca, canjiquinha não, mingau, caviar. Então, você meter um mocotó, um troço pesado aí, você vai ver o gato. Descobrir gato, começa a pregar mensagem aí, meu amigo, o Espírito de Deus te dá pra você ver. Vai descobrir um monte de gato, entendeu? Você está pregando a mensagem, Jesus está dando carro, Jesus está trazendo uma namorada bonita, trazendo uma mulher bonita, um marido, está vindo um negócio bom aí, entendeu? Deus está me revelando uma porta aberta ali. Ih, rapaz, está tudo bem, mas o que você falar do inferno, do pecado? Olha o gato. Um monte de gente que achava que era ovelha, é tudo gato. Aqui você está vendo duas oliveiras. Tem gato sim no nosso meio. Tem gato andando com você não sabe. Gato andando comigo, eu não sei, não sou Deus. Eu também não vou passar a mão, mas sei lá. Entendeu? Mas Deus mostrou a ele duas oliveiras, né? Você está dormindo com gato, você não sabe? Você anda com gato, você não sabe? Leva gato para almoçar na sua casa, não sabe? Entendeu? O gato tem uma doença grave. Não é roubar, deixa pra lá. Nós temos duas árvores aqui, ó. Essas duas árvores, o Senhor foi claro a ele. Ele viu as árvores, quis saber também o que são essas árvores. As árvores são ministérios. As árvores são ministérios. As árvores são ministérios. Agora, ministério, olha aqui, ó, observação. As duas grandes fontes do poder de Deus em Judá para a edificação do templo estavam nos ministérios de Josué e no ministério do Josué. As duas grandes, bom, preste atenção nisso, né? Na pessoa física deles, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. As duas grandes fontes do poder de Deus manifesto ali dentro de Judá para a edificação do templo estavam nos ministérios de Josué, que era o ministério sacerdotal, e Zorobabel, que era o governo civil. As duas oliveiras, as duas árvores. Irmão Joel, mas por quê? Vamos voltar aqui atrás. Porque ali, deixa eu voltar aqui. Porque aqui, ó, aqui, essas duas oliveiras, dessas oliveiras, sai um produto para que haja óleo. Dessas oliveiras, sai um produto para que haja óleo. Então essas duas oliveiras, elas estão ali representando a fonte da unção. A fonte da unção. O poder da unção. Está tudo ali. Está tudo ali, meu amigo. Um homem ungido. Eu estou falando um homem aqui, mas aqui é genérico. Vocês sabem que isso aqui vai para a mulher também. Para cristã evangélica. Unção. Unção, meu amigo. Tanto é que unção, você só consegue unção orando. Ninguém consegue uma grande unção lendo. Você só consegue uma grande unção quando você ora. Se você ora muito, você tem uma grande unção. A tendência é ter uma grande unção. A pessoa que ora de forma relativa, ele tem uma unção relativa. Se ele ora pouco, ele tem pouca unção. Se ele não ora, ele não tem unção. Ele não tem unção. E o que alimenta a unção é a própria oração. Você só consegue unção orando, e o que vai alimentar a sua unção é a oração também. Que vai alimentar. Preciso de Bíblia, eu preciso das Escrituras, mas as Escrituras vão me dar conhecimento. Mas quem me coloca face a face com Deus é a minha unção. É a unção do homem. Unção, meu filho. Um homem ungido, uma mulher ungida. Há uma palavra, eu já falei sobre ela aqui, no capítulo 1, versículo 8 de Atos dos Apóstolos. Falei aqui, poder do Espírito lá,
aparece como, o poder do Espírito aparece como dinamis. Lá no versículo 10 do capítulo 6 de Efésios, o Paulo está falando do poder de Jesus. Aparece na expressão esquios. Esquios. Esquios é o poder de Jesus no crente. Já no versículo 8 do capítulo 1 de Atos, dinamis é o poder do Espírito Santo no homem. Entendeu? Tem muitas etimologias em dinamis que podem ser aplicadas ao homem, mas tem uma que não dá para você aplicá-la à minha pessoa, não dá, porque está escrito assim: poder com recursos, ponto e vírgula, ilimitável, ponto. É o poder do Espírito Santo, é unção. Esse poder extraordinário. Aqueles irmãos lá no monte, lá no Monte das Oliveiras, quando o Espírito de Deus desceu sobre eles, eles receberam dinamis. Essa palavra dinamis, ela é da família da palavra dinamite. Dinamis, poder. Dinamites, dinamite. Então, quando eu falo de dinamite, eu tenho ideia de quê? De explosão. Estou falando de dinamite. E dinamis é da família de dinamites. Não está ali por acaso. Não está ali por acaso. Eu disse a vocês aqui um tempo passado, o Pedro estava acostumado todo dia a passar por aquele camarada que estava sentado ali na porta na entrada na entrada da porta do templo, da porta formosa, na porta formosa ali, ficava ali sentado. Ele não podia entrar, ele era coxo. Não era permitido, a lei dos hebreus nunca, jamais permitiu uma pessoa deficiente ter acesso ao templo. Então ele ficava lá na porta, ficava lá sentado lá. Então Pedro e João estavam acostumados, mas depois que ele recebeu o dinamis, no primeiro encontro com o camarada, rapaz, depois de dinamis, o primeiro que eles viram ele, porque aí vem a questão da outra palavra que Jesus fala no versículo 8, que recebereis dinamis e ser-me-eis testemunhas, que é martirion, que é testemunhar com provas e evidências. Não basta falar eu sou crente, prova que você é. Não? Sou pastor, prova que tu é pastor. Sou um pregador, prova que tu é pregador mesmo. Oh, glória. E aí? E o diabo costuma dar umas pegadas no camarada, meu Deus. Às vezes a gente está de casa achando que está tudo bonitinho. Cuidado, o diabo pode dar umas pegadas no camarada, no meio de todo mundo, rapaz. Acabar com ele ali mesmo, encerrar com tudo. Ó, vem aqui para acabar com tudo, entendeu? E acaba, rapaz, acaba. Entendeu? Acaba. Então, testemunhar com prova e evidência, mas eu testemunho com prova e evidência depois que você recebe dinamis. Aí papai do camarada, olha para o camarada, todo dia vendo o camarada já são. Olha para mim. Meu Deus, olha para mim. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Testemunhar com provas e evidências. Por quê? Pode dinamis. Uma grande unção. Uma grande unção. Eu vou te dar um conselho. De tudo que você tem, de tudo que você precisa ainda na tua vida ministerial, vou te dar um conselho básico: adquira uma grande unção. Sou até favorável que aposente a Bíblia por algum tempo enquanto não adquirir uma grande unção, porque a Bíblia, ela é poderosa nas mãos de quem tem uma grande unção. Entendeu? Se você não tiver uma grande unção, você fica um pregador igual todos os pregadores, que não tem nada para mostrar. Só se fala Zaqueu, Bartimeu, Davi, Zaqueu outra vez, Bartimeu outra vez. Então, força uma mensagem. É terrível um pregador que força uma revelação. Eu acho que isso é isso. Eu acho que isso é isso. Entendeu? Não é.
É o Espírito de Deus que tem que te revelar o que é aquilo. Eita glória! Começou a forçar demais, a cabeça está trabalhando para dar uma torcida para isso, parecer com isso, pode ter certeza que está longe do Espírito de Deus. Então, o conselho aí é aposentar a Bíblia por alguns dias e correr atrás de uma grande unção. Entendeu? Porque o dia que ele não puder falar, a unção fala. A unção fala, meu amigo. A unção, se eu nunca mais te olhar, dá glória a Deus. A unção fala. Você está todo quebrado, não pode falar. Aleluia, glória a Deus. Entendeu? Observação: as duas grandes fontes do poder de Deus em Judá para a edificação do templo estavam nos ministérios de Josué, sacerdotal, e Zorobabel, governo civil. As duas oliveiras. O poder estava no ministério daqueles homens, estava na vida deles, estava no ministério deles. No ministério dele. Um tem um ministério sacerdotal. Atira ele, bota outro. Então o poder está no ministério desse aí também. Né? Que às vezes eu fico achando, se eu for embora, acaba. Não, não acaba não, meu amigo. Não acaba não. Se eu for embora, Deus bota outro, rapaz. Deus bota outro. E ele tem um ministério também. O negócio não está no homem. Deus tem um compromisso com o ministério dele. Entendeu? O problema é a gente acreditar que o problema é que a gente está com tudo. Os dois ramos, você já está vendo ali, ó. Os dois ramos simbolizam a vida pessoal de Zorobabel e Josué. É um raminho. A oliveira é maior. A oliveira é maior. Raminhos, sou pequenininho. Eu sou pequenininho. Perto do meu ministério. O ministério que nem meu é de Deus. Essa unção é de Deus. Glória a Deus. Entendeu? Observação: não basta ao servo possuir um grande e frondoso ministério. É a árvore. É preciso relacionar-se com o Espírito Santo. É preciso vê-lo 24 horas dia. Os raminhos estavam colados no óleo. Os raminhos estavam colados no óleo, ali juntinho do óleo. Eu preciso ver o Espírito Santo 24 horas por dia. Ele tem que estar diante de mim o dia todo, dia e noite, segunda, terça, quarta, quinta-feira, janeiro, fevereiro, março, abril, ano. Tem que estar coladinho ali, eu preciso vê-lo, preciso dele. Outro sim: a fonte da unção é maior que o servo de Deus. A oliveira é maior que os raminhos. No 6 ele diz assim, ó, no versículo 6 do capítulo 4: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Já sei falar grego, vai ficar mais fácil. Não fica não, está enganado. Sei tudo de hebraico. Eu acho que agora vai ficar, as coisas vão ficar mais fáceis. Eu vou falar uns negócios bonitos aí e vou segurar esse povo. Cuidado, que não é assim não. Quem segura é o Espírito de Deus. Falar bonito, meu amigo. Então, trazer um político desse lá de Brasília e botar esse no púlpito de igreja aí para pregar. Falar bonito que esse pessoal fala não é brincadeira. Convence um monte de gente. Tá? Só conta mentira e convence. Entendeu? Então não é a questão, o negócio não está no hebraico, o negócio não está no grego. Isso é bom, mas isso é bom porque você tem uma grande unção. Você tem uma grande unção. O apóstolo Paulo, ele disse o seguinte, que ele construiu, que ele pegou o que ele sabia, o conhecimento secular que ele tinha, e o transformou em esterco. Ele não jogou fora. Ele tinha um grande conhecimento, meu amigo. E ele transformou em esterco. Em cima daquele esterco, ele montou uma obra para Deus. Quando você tem um bom adubo, não precisa nem de falar o que você vai ter aí, para que vai crescer aí, né? Nascer aí. Você tem um grande adubo bom. Entendeu? O adubo é bom, meu filho. O que você montar em cima dele, Deus opera. Entendeu? Então foi assim que aconteceu. Ele não pegou conhecimento, não se joga conhecimento fora. Aonde, rapaz? Curso dá para conseguir isso, mas você pode, mas você deve transformá-lo num bom adubo para que Deus seja glorificado. Apareça Deus e suma eu, mas que apareça Deus, que Deus seja glorificado. Você veja a obra que eu estou fazendo para Deus. Você não veja, não procure me ver, procure ver a glória de Deus. Você começar a ver demais Joel Machado, você vai sofrer decepções.
nota final aqui dentro dessa revelação. Então, o que Deus está dizendo para ele? Não adiantava nem na força. Até porque Deus está, você vai ver ali na frente, que Deus está falando como que ele vai usar esses dois profetas, o Ageu e o Zacarias, para que haja um grande avivamento. E houve um grande avivamento. Eles terminaram o templo, houve um grande avivamento, mas esse avivamento veio através da pregação de dois grandes homens de Deus, Ageu e Zacarias. Assim diz o Senhor. Entendeu? Assim diz o Senhor. Então, o padrão de Deus para a obra dele, só o Espírito Santo o conhece. Tá? Aqui, ó, você tem uma sexta visão. Meu Deus. Meu Jesus. Nessa sexta visão aqui, ó, dos 5, de 1 a 4, você tem a lei de Deus em tempo de restauração. Deus volta.